erros pontuais. E sem mais delongas, hoje temos entre nós essa pessoa que é uma amicíssima querida, uma baita parceira em vários projetos sociais. Ela é psicóloga e mestranda em alguma coisa da psicologia pela PUC de São Paulo. Com vocês hoje, para um papo leve e descontraído, acompanhado de um chá ou de uma cerveja, Lauren Sherman. Ló, por favor, dê um oi para todos. Olá, pessoal. Como você está? Estou bem, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um grande prazer, realmente. A gente tem uma parceria muito legal, eu e Hugo. Somos amicíssimos e fiquei feliz com esse convite de poder estar aqui com vocês. Estou vendo vários rostinhos conhecidos, várias pessoas que a gente já encontrou aí por algum caminho na base ou outros lugares. Então, é um prazer estar aqui. Acho que eu Boa. posso... Você quer fazer alguma introdução, uma Não, coisa? eu ia só comentar que, enfim, todos que estão aqui, de certa forma, vão atuar nas frentes com os presídios, principalmente na mediação, e a gente sabe que esse ambiente é muito desconhecido por muitos de nós. Você também conhece, talvez conheça um pouquinho, mas eu acho que muito mais do que compreender um ambiente que para nós é mais inacessível, tem um passo que talvez seja ainda mais difícil, que é uma compreensão nossa de nós mesmos e dos nossos desejos, vontades, anseios, inseguranças, angústias, que é aí que eu acho que você pode nos ajudar muito a, não sei, a desmistificar um pouco esse caminho ou ter o que pensar para esses momentos que a gente vai encarar. Mas, assim, o que você quiser falar, se quiser falar de astrologia, pode seguir em frente. A gente pode manter na psicologia mesmo, que eu acho que tem um pouco mais a ver. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou, a intenção aqui é a gente poder pensar onde estamos, o que faremos. Bom, o Hugo me contou bastante do projeto, me falou o que vocês já fizeram até agora, quais são as ideias aí, as intenções, como vocês estão divididos mais ou menos. Então, eu acho que seria legal, talvez, o que eu pensei aqui em falar, eu acho que depois a gente pode também abrir um espaço para a gente conversar um pouco, para vocês colocarem, se tiverem dúvidas, comentários, que quiserem acrescentar. Hugo também, acho que a gente já falou que poderia rolar mais um papo, né? Não sei se você vai querer me perguntar alguma coisa específica do que você for pensando também. O que eu pensei, assim, acho que é legal trazer um pouco da minha vivência para vocês, acho que para me ajudar a organizar um pouco as ideias também, para chegar onde eu quero chegar aqui no que eu quero falar para vocês, mas também para vocês conhecerem um pouco da minha trajetória e entenderem talvez o que tem a ver eu estar aqui, né, eu ser parceira do Hugo em alguns projetos aí, nesse principalmente, mas acho que para a gente entender o que tem a ver, o que eu já fiz, o que eu conheço, qualquer coisa da minha experiência, com o que eu posso contribuir aqui com vocês, na troca que a gente pode ter. Como o Hugo disse, eu sou psicóloga e psicanalista. Esse alguma coisa do mestrado que ele disse é um mestrado em psicologia clínica que eu estou fazendo na PUC, na área de psicanálise. E o meu trajeto, assim, eu vou resumir bastante só para a gente fazer esse link. Eu comecei na psicologia hospitalar, então eu trabalhei bastante tempo em hospital e na área de saúde, em clínicas médicas, na área de oncologia. Depois eu fiz a formação em psicanálise, que a psicanálise é uma outra formação, além da faculdade, não é uma especialização, é uma formação mesmo. Então eu fiz a formação, sempre tive consultório, então sempre tive a clínica junto com isso, então sempre junto com a clínica, ou trabalhava no hospital, ou em clínica médica, ou fazendo alguns projetos sociais também. Depois eu entrei na base, há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos. E na base, acho que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos alguns de vocês, não sei se é a maioria, mas a gente tinha um projeto Abacaxi, que foi também idealizado pelo Hugo,
que acho que você deve conhecer. Além de outras coisas que eu fiz na base, porque acho que a gente vai, quando a gente mergulha nesse meio aí ou de voluntariado, ou de trabalhar com impacto, de projetos sociais, a gente vê que a gente vai se envolvendo cada vez mais e vai indo para vários lugares, né? Porque a gente quer se encontrar dentro disso também. Acho que a gente está buscando uma coisa que a gente quer, como a gente pode contribuir, né? Acho que isso é uma das questões que a gente pode colocar aqui também. Mas, dentro da base, um dos projetos que eu fiz, eu acho que o que eu mais participei mais tempo foi o abacaxi, que foi uma experiência, assim, onde eu consegui, acho que estruturar melhor estruturar, assim, o que eu estava fazendo, na psicologia e como voluntária e com os nossos atendidos. Ali que eu falo atendido porque eu atendo pessoas, mas nossos, enfim, aqueles que abraçamos ali. Por que eu estou dizendo isso? A gente teve essa experiência de ter 3 ciclos do abacaxi, onde a gente recebia novos voluntários, a gente fazia um papo como a gente está fazendo aqui hoje, só que aí a gente teve a oportunidade de acompanhar como isso ia acontecendo, como que os voluntários chegavam, como que eles chegavam nas comunidades para fazer o trabalho social, como que a comunidade recebia, e aí a gente teve a experiência do primeiro ciclo, aí no segundo ciclo já começou a ser diferente, aí no terceiro ciclo, então foi uma coisa que foi se enriquecendo cada vez mais. Eu acho que isso é muito da experiência que eu queria trazer aqui também para vocês. E, e por que eu falei dessa trajetória também de antes do abacaxi? Porque eu acho que esse lugar da psicologia, eu acho que eu não posso falar em nome da psicologia, eu posso falar a minha psicologia, né? O que eu fiz e o que eu entendo como o nosso principal objetivo. É justamente ter esse lugar de escuta. Então, eu queria trazer essa diversidade de coisas. Então, um lugar de saúde, que é uma instituição como um hospital, por exemplo, ou a psicologia da saúde, a psicologia social, que vai mais para esse lado dos projetos sociais. No abacaxi, vocês... Acho que, Hugo, todo mundo conhece aqui o abacaxi. Eu comentei um pouquinho, não sei se todos tiveram contato direto, mas eu trouxe já alguns exemplos e a gente pode comentar das experiências que a gente teve no primeiro ciclo. Eu lembro que você atendeu pessoas que eram egressas do sistema também, então tem esse Sim, contexto, mas podemos super usar de exemplo. tá. Só para eu saber o quanto o pessoal já conhecia. Mas o que eu quero trazer com isso é que é uma diversidade grande de público. Então, como o Hugo falou, tinha o Emerson, por exemplo, que foi um paciente meu do abacaxi, que é um egresso do sistema prisional. Então, tinham indígenas, tinham mulheres negras que trazem essa bandeira consigo, né? Que trazem essa luta. LGBTQIAP+, então essas são causas e são núcleos assim de públicos diversos que a gente já trabalhou com. Por que eu acho isso importante? Porque o nosso lugar como voluntário, independente de onde a gente está indo, é justamente esse lugar de você conhecer esse novo universo. Porque não necessariamente você já conhece alguma coisa sobre o sistema prisional, sobre a história de quem está lá, ou sobre como é estar na cadeia, como é passar pelo processo jurídico. A gente pode não conhecer nada disso. Então, a gente parte desse lugar justamente de ir com esse quase que um esvaziamento, assim, você está lá como o que não sabe o que você vai conhecer, o que não sabe quem que você vai conversar, quem que você vai encontrar, que histórias você vai, porque se a gente vai com uma coisa que a gente acha que já é conhecida, uma coisa pré-estabelecida, a gente não se abre para esse novo lugar, que é escutar essas histórias, escutar essas pessoas que estão por trás, que estão muito além disso, que é o primeiro, né? Eu vou atender índios, numa comunidade indígena. E eu já vou com tudo que eu acho sobre índios, ou sobre os egressos, ou sobre qualquer causa que seja, né? A gente que está aqui sendo voluntário de um projeto social, geralmente a gente está ligado a alguma, ou bandeira, alguma causa,
algo que a gente acredita, algo que a gente apoia, algo que a gente quer transformar, algo que a gente quer colaborar para que, enfim, para que isso se transforme de algum jeito. Então, essa experiência eu acho que mostrou muito isso para a gente. Eu me lembro uma vez que eu estava no hospital, enquanto eu trabalhava lá, e teve um paciente que chegou que era algum caso de uma pessoa que bateu o carro e atropelou alguém, um cara que estava bêbado e bateu o carro, atropelou alguém, um caso que apareceu nos noticiários, uma coisa que todo mundo começou porque a gente tem isso, né, de uma certa comoção aí social, que a gente vê esses casos de alguma coisa que mexe com a gente já começa a odiar essa pessoa. E essa pessoa, esse motorista desse carro, chegou no hospital como paciente. E aí tiveram eu era supervisora na época ali, eu era residente, então eu tinha estagiários. Os estagiários assim, não, mas o cara tal fez isso, ele tá errado, e não sei o quê. Eu falei, olha, e essa orientação que a gente recebe, que a gente tem como psicólogo, e aqui talvez até para trazer isso um pouco para o voluntariado. Aqui ele é um paciente. A gente não vai saber o que ele fez, o que está errado, se não está. Então, aqui, pra gente, é uma pessoa que eu tô conhecendo. Eu não tô aqui, eu não vou entrar na prisão para julgar, eu não tô lá como juíza, eu não tô lá como advogada, eu não tô lá como nada, eu tô lá como voluntária que vai participar de um projeto social. Então, a gente vai conhecer essa pessoa, conhecer essa história. E não falar, esse caso foi o cara que fez não sei o quê, ou o cara que roubou não sei o quê, que sequestrou não sei o quê, sei lá, tem mil histórias. E a gente parte do princípio que aquilo é um ser humano que, né, às vezes a gente coloca tantas coisas na frente que a gente não se abre, não abre esse espaço, não sabe para escutar. Então, acho que essa experiência foi muito marcante, assim. Claro, a gente sempre tem que pensar nos nossos limites. Se chega lá para eu atender, sei lá, um político que eu detesto, que eu não consigo, que eu não, tudo bem, eu posso não atender, eu posso não querer, eu posso pensar sobre isso, eu posso ver se isso passa de algum limite meu, se isso me incomoda de uma certa forma que vai atrapalhar meu trabalho. Claro que isso pode acontecer, a gente não é obrigado a aceitar qualquer coisa, isso é importante também. Mas eu acho que esse lugar do voluntário é esse de estar aberto e esse de acolher o que a história que tiver, a pessoa que for. Esse Olá, lugar de eu não sei. eu fiquei pensando muito em não te interromper em momento algum, mas é, é que dá vontade de falar, sabe? Pode E falar. aí, vou ser super breve, mas isso que ela está falando, de independente de quem está sendo atendido, que a gente atenda, óbvio, né, conhecendo alguns limites que para nós são intransponíveis, eu acho que nisso também tem uma regrinha que a gente vai ter que seguir, que é de uma boa conduta dentro do ambiente carcerário, que é a gente não pode, não pode, mas a gente não vai fazer perguntas diretas sobre a história de cada um. Então, isso é um limite também que a gente tem que ter, que, queira ou não, é uma curiosidade nossa, pessoal, e que não cabe para o ambiente que a gente estará. Então, é óbvio que relatos, contextos e histórias vão surgir naturalmente em algum momento ou outro, e a gente pode estar super disponível e aberto para ouvir e conversar sobre isso, mantendo sempre um sigilo e um respeito às individualidades, mas a gente não pode escavar ou tentar promover ou induzir as pessoas a tirarem isso delas. Então, aproveitando até esse bom gancho que a Ló colocou, é uma orientação também que a gente não invada essas pessoalidades, a não ser que elas surjam naturalmente. Mas era esse parênteses. Eu devo ter cortado a sua linha de raciocínio, mas, enfim. Não, acho que a gente vai construindo aqui, porque é legal isso que você está falando. Porque isso está muito do planejamento de vocês e da intenção que vocês têm, né? Não é que vocês vão chegar lá entrevistando as pessoas, ou acho que a ideia de vocês como é o clube de leitura, acho que é isso que você falou. Pode ser que surja naturalmente alguma história nas discussões, nas conversas. Acho que é estar. Eu não diria nem estar preparado, porque eu não gosto muito desse termo, porque parece que você tem que estar. Não.
mas é estar aberto, assim, estar atento, assim, né, com essa sensibilidade de, se vier, você conseguir escutar alguma coisa, né, você poder escutar, Estar presente, né? estar presente, exatamente. Acho que exatamente essa presença, porque você sente, né, assim, quando você está no ambiente, mesmo que seja um ambiente virtual, como estamos acostumados hoje em dia, existe essa sensação que você fica do grupo que você está, né? Essa sensibilidade que você está vendo o corpo da pessoa, né? Como ela está se expressando, como que ela está existindo ali. Loren, vale interromper também para participar da conversa? Sim. Não, você está me fazendo pensar aqui, talvez, na diferença entre ouvir e escutar. Nessa relação que a escuta pressupõe sensibilidade, presença, uma relação com o outro, não no sentido de se sobrepor, mas de estar ao lado, de considerar. E ouvir é isso, né? A gente vai ouvir muitas coisas, mas como é que a gente vai se relacionar com tudo isso? É o que a gente está chamando aqui de escuta. Exatamente. Acho que são níveis, né? O ouvir seria um nível mais superficial, você ouve e tal. E aí tem o nível da escuta, que é esse que você vai se aprofundando e se envolvendo mais, né? Que é isso que você está falando. Porque o que a gente vê aqui, eu não sei, vocês podem até gostaria de saber, tem um lugar que levanta a mãozinha aqui, não sei como vocês podem se manifestar, mas para eu saber se é a primeira vez que alguém aqui está sendo voluntário, ou se vocês já têm alguma experiência nisso, acho que é legal saber isso. Porque o que a gente vê acontecendo na prática é uma troca muito grande. Então, não é que a gente está indo lá levar alguma coisa que a gente sabe e a pessoa não sabe, e eu vou lá, nem que seja atender, ou no caso do abacaxi, por exemplo, tinham lá os empreendedores, os nanoempreendedores, um levava o marketing, outro levava o jurídico, outro levava a administração, eu levava a psicologia, mas a primeira coisa que a gente faz é entender dessas pessoas, né? O que vocês, aonde eu posso te ajudar, né? O que vocês querem, o que vocês precisam, Então tem muito esse lugar de eu saber qual que vai ser essa troca também. Não é não estou indo lá dar uma aula, não estou indo lá dar uma palestra, né? Eu estou indo lá para que as duas pessoas estejam presentes igualmente. E isso é muito legal do voluntariado, assim, para a gente pensar, porque existe a nossa intenção de voluntário, de estar lá, existem os porquês da gente estar lá, né? Eu acho que isso é essencial, que se pense antes. Acho que o Hugo fez a pergunta aqui no chat de quem... Aparentemente, todos já tivemos experiências passadas. Tá, ótimo. Então, acho que deve fazer algum sentido isso que eu estou falando, né? De alguma experiência que vocês já tiveram. A gente vê que acontece essa troca, porque quanto mais a gente estiver envolvido como voluntário, quanto mais você estiver ali com essa presença, com essa escuta, com tudo isso, né, que você vai ali levar o que você for contribuir, mais rico vai ser para você também. Como é uma troca, a gente não está indo lá só fazer por alguém, a gente está fazendo por nós também. Então, o voluntário faz muito por si mesmo. E isso é ótimo, né, porque existe uma ideia idealizada, talvez erroneamente, assim, do voluntário ser essa pessoa que vai, se dedica e a qualquer custo, né, se martiriza ou se coloca em situações assim, se escraviza quase, né, de você não tem que fazer alguma coisa, tem que fazer o que tiver que fazer, tem que... Uma coisa de sacrifício. E não é essa a ideia, não é a ideia do sacrifício ou de que você só está doando e não está recebendo nada. É muito importante que a gente saiba o quanto a gente está recebendo também como voluntário, porque cada um aqui tem uma motivação para estar, tem um desejo, que agora indo até um pouco para o lado da psicanálise, né? Tem um desejo inconsciente ou consciente que trouxe vocês até aqui, que faz com que vocês estejam aqui agora e estejam querendo participar desse projeto, por exemplo. Tem alguma coisa em ser voluntário, ou em leitura, ou em sistema prisional, ou, enfim, acho que cada um aí tem uma história, e eu acho essencial que a gente pense nisso, né? O caminho que te trouxe até aqui, os porquês de você
você está aqui, e tudo isso não para trazer uma grande, nossa, vamos refletir sobre a vida inteira e vamos, né, dar essa filosofada master sobre todas as motivações da vida, mas acho que para a gente se localizar, né, para eu como voluntária saber aonde eu tô, por que que eu tô e o que que eu tô fazendo ali, o que que eu tô querendo ali. Porque se a gente não tem isso muito claro, as coisas ficam meio confusas ou meio nebulosas, assim, isso acaba atrapalhando, acaba tendo um certo ruído na nossa experiência. Tanto na escuta, nessa escuta que a gente está falando mais profunda, quanto no que a gente vai, no que a gente pode contribuir, colaborar, no que a gente pode receber também. Então, isso tudo acho que faz parte do nosso processo, assim, como ser voluntário, acho que como a maioria aqui já, acho que todos, pelo que eu entendi, já passaram por alguma coisa, não é nenhuma novidade isso, mas acho sempre válido retomar essa reflexão, né? Olá, Oi. e uma pergunta. Esses impulsos que nos levam, né, enfim, a fazer o voluntariado, isso era uma coisa que também a gente falava bastante no abacaxi. Muitas das vezes, esses nossos impulsos ou essas nossas vontades, quando a gente chega na prática, a gente pode se frustrar porque algumas delas podem não ser correspondidas como a gente idealizava, como você falou um pouco de idealização, né? E aí, eu sei que é uma pergunta muito sem resposta, mas o que a gente pode pensar e como lidar com esse tipo de expectativa que é nossa e que a gente acaba depositando no encarcerado ou no próprio grupo ou no projeto? Enfim, o que fazer? Há o que fazer com a nossa expectativa? Sempre há, né? O que fazer, o que pensar. Eu acho que essa reflexão toda que eu estou querendo trazer aqui vai muito nesse sentido, porque o que há para fazer nisso, a primeira coisa é ter consciência disso, é a gente saber quais são, né? Esclarecer um pouco. Por isso que essa, é, essa localizada que a gente dá de onde a gente está, o que a gente está fazendo, ajuda exatamente nisso. Bom, então quais são as expectativas nisso? O que eu estou querendo aqui nesse lugar? O que eu estou querendo para mim e o que eu estou querendo para outra pessoa, né? Para essa pessoa que eu estou trabalhando com. E também os próprios voluntários entre si, né? Porque existe uma expectativa de como vai ser o grupo, como vocês vão conversar, como vocês vão se relacionar, como vai ser o trabalho de cada um. Então, existe o eu com o grupo e o eu com a pessoa que vai ser atendida, o grupo lá das pessoas que vocês vão estar atendendo, escutando, conversando, enfim. Eu estou falando atendendo que é costume, mas as pessoas que vocês vão atuar ali e o grupo como um todo, né? Porque são dinâmicas e dimensões diferentes. Essa dimensão intra é diferente da dimensão que é do grupo, que é da dinâmica do grupo, que é de uma coisa que vai acontecer ali, que é essa troca de experiência, que é essa escuta, que é tudo que vocês vão receber, né? Tudo que a gente recebe como voluntário. Eu acho que isso que você está falando das expectativas, a gente viu bastante acontecendo no abacaxi, porque as pessoas, não acho que seja o caso aqui, eu acho que a gente está numa outra situação, mas lá naquela ocasião eram voluntários novos, que não, a maioria pelo menos não tinha feito algum trabalho voluntário, então eles chegavam ávidos, tipo assim, quero mudar o mundo, né? Como é que faz para mudar o mundo? Vamos já resolver tudo. E a gente fica assim, calma, a gente não vai resolver tudo, a gente provavelmente talvez consiga resolver alguma coisinha, ou nem isso. Então a gente vai assim, calma, baixa as expectativas, porque existia uma coisa de, bom, o que eu vou levar para essa comunidade? Nossa, quer ensinar coisa, quer falar. Claro que com a melhor das intenções, né? Quero levar tudo que eu sei, quero falar para essa pessoa que ela tem que fazer assim porque é melhor, ou ela tem que saber isso porque é importante. E a gente sempre lembrava, bom, vamos escutar primeiro essa comunidade, né? Vamos escutar esses prisioneiros ou qualquer pessoa que seja, né? Vamos ver quem eles são, onde vivem, o que comem, para a gente ver onde isso está. E
a gente vai naturalmente se deparando com as nossas próprias expectativas. Você vai, assim, a vida te frustra de um jeito que você fala, bom, não atingi aquelas expectativas, não dá para fazer tudo. Então, o ideal é que se pense nisso antes de você chegar nesse ponto de precisar ficar frustrado por querer abraçar o mundo, né? Por querer levar coisas ou por querer que coisas aconteçam. Acho que esse querer que coisas aconteçam, querer que a coisa seja de um jeito, que a coisa caminhe para algum lugar específico, é o que frustra, né? É o que a gente não quer que aconteça. Ló, temos aqui uma pergunta enviada por Gabriela Kron, que vai se manifestar aqui. Gabi. Oi, gente. Oi, Lauren. Tem uma pergunta. Sei que a resposta dela não é... Talvez não tenha uma resposta certa. Mas fico muito pensando, toda vez que a gente faz um trabalho social, assim, que a gente tem essa troca, né? Pensando muito no que os livros trazem já para a gente dentro, por exemplo, do Kala, que às vezes emoções vêm, a gente tem triggers de memórias e de traumas, e considerando que vai ser também uma população ali assistida, né, onde a gente vai fazer uma troca que tem uma história que certamente tem grandes traumas, que vivem dentro de um ambiente que é hostil e que hostil essa esperar. Mas a minha grande dúvida e o meu grande é assim, e se a gente tiver, sabe, uma grande, e se vier, a gente não sei, eu pelo menos não tenho o menor preparo para isso, assim, como você acha que a gente deveria, sei lá, direcionar? Porque eu digo assim, emoções podem vir as mais diversas possíveis, né? Porque pode vir uma mega de uma alegria, pode vir raiva, pode vir frustração, pode vir tristeza, pode vir muita coisa. Então, como que de alguma forma a gente acolhe isso? E para a gente também, né? Pode ser trauma para a gente também. Como que lida dentro desse contexto do voluntariado com isso, assim? Você está dizendo, só para ver se eu entendi sua pergunta. Não sei se foi na internet, mas cortou um pouquinho, alguns pedaços. Você está dizendo Cortou tanto... um pouco, Gabi. Mas eu tá. acho que, Ló, se eu captei um pouco, porque no final deu para ver até um pouco melhor, mas durante cortou um pouco, Gabi. Mas é um pouco assim de potenciais gatilhos que podem surgir e de emoções que podem aflorar repentinamente. E aí, como é que a gente está lá na frente e lida com isso? É mais ou menos por aí? Isso, mas assim, o que nos cabe, entendeu? Porque acho que, eu não sei o quantos aqui são, ou tem alguma formação que permita, ou se nem sei se isso é viável, sabe, uma intervenção desse tipo, mas como que a gente lida com isso? Porque eu acho que não é difícil imaginar que isso vá ter uma grande mexida de emoção ali, o que é desejável, mas talvez dentro de um público que tem em si, né, esses grandes traumas, está num ambiente que talvez não seja o mais acolhedor para manifestar essas emoções todas, como é que a gente também cria esse ambiente e se acolhe nisso tudo que vai ser gerado, né? Uhum. Como lidar com essa grande manifestação de emoções? E você está dizendo, Gabi, dos dois lados, né? Tanto de vocês quanto deles. Isso que eu entendi. Eu acho que isso é uma coisa, em primeiro lugar, eu pensaria que é uma coisa que vai muito do acordo que vocês vão ter como grupo, acho que aí junto com o Hugo e entre vocês, qual é o espaço que vocês abrem para isso? Não sei se vocês costumam, já trabalharam juntos antes, acho que algumas pessoas aqui já eram do clube de leitura, outras pessoas são novas, mas acho que isso vai muito da proposta do espaço que você está criando. Porque existem níveis, né, do que você quer abrir ali, do que você quer. A gente vai ser um super mergulho profundo e a gente vai começar a contar histórias da vida e todo mundo vai chorar junto. É uma possibilidade, porque a minha pergunta é, por que não? Por que isso não pode existir, né? Qual que é o problema ou qual que é o que impede de alguém de despertar alguma coisa em alguém, seja um trauma, seja alguma história, seja alguma vivência. E isso dificilmente não acontece, né? Porque se vocês estão ali com essa proposta de
de se envolver, de trabalhar junto, de ter toda essa troca, é super positivo que isso aconteça, né? Significa que vocês estão realmente envolvidos, acho que dos dois lados. Então, acho que o primeiro questionamento que pode ser feito é por que não? Mas também pensando até onde vocês querem ir e que respaldo vocês vão ter para lidar com isso. Acho que uma coisa muito importante do voluntariado de atuar em público como um público como esse, ou algum público que traga algum tipo de sensibilidade, assim, de histórias difíceis, ou de realidades distantes da sua, de que você não tem contato geralmente, eu acho muito importante a gente pensar nos apoios que a gente tem. Isso muito provavelmente vai ser falado quando vocês forem falar de comunicação não violenta, porque eu sou do time de comunicação não violenta também da base, então eu dou a parte de psicologia. Nessas últimas turmas eu não estava, mas eu estou desde o começo. Então, eu vou deixar um pouco mais para frente para vocês, quando forem ouvir de comunicação não violenta, que fala muito sobre o sistema de apoio. Mas trazendo para cá, para essa questão da Gabi, é isso, né? Essas coisas que podem acontecer, que podem surgir, despertadas em vocês, ou em quem vocês estiverem ali, no grupo que vocês estiverem assistindo ali, quais são os recursos que vocês têm para lidar com isso? Com quem que vocês conversam depois? Né? Se for para chorar, como que vai ser? Né? Para quem que vocês vão ligar? Vai chorar no colo de quem? Ou né, vai viver como esse momento? Vai conversar com quem? Eu acho uma coisa que seria muito interessante é vocês terem um espaço entre vocês para trazer essas vivências, né? Hugo, eu estou falando aqui, eu nem sei se isso está na sua proposta ou não, mas eu acho que é importante ter um espaço de acolhimento. Super, Ló, eu acho que assim, desculpa interromper de novo, Não, mas a gente tem os encontros 2 vezes por mês, com cada turma, né, que vai fazer as mediações de leitura, tem um encontro 2 vezes por mês com a população, né, encarcerada, e a gente tem reuniões, assim como a gente tinha lá no Abacaxi, pontuais. Geral, a gente quer tentar marcar de 15 em 15 dias, essa é a intenção, para que a gente troque ideias não só sobre a operação, mas também dos nossos sentimentos e tudo mais. Então, teria esse ambiente, esse momento para essas trocas e para esse apoio. Mas mais poucos comentários também do que você falou. Primeiro, que eu acho muito legal na metodologia psicanalítica ou da psicologia é que a gente consegue responder perguntas com perguntas e ainda assim torná-las respostas, porque quando você respondeu a Gabi e você falou assim, por que não, né? Por que que a gente não vai deixar essa emoção aflorar ou manifestar? É uma pergunta que devolve um excelente ponto, porque quando a Gabi estava perguntando, eu estava assim, já, tipo, nossa, verdade, e aí? Se dá vontade de chorar durante o encontro, o que eu faço, o que eu não faço? E assim, complementando o que você trouxe também um pouco, a gente tem um grupo voluntário que vai estar lá junto dessa população, e a gente não tem nenhum tipo de obrigação profissional, academicista, encaixotada, que nos leve a sermos formais, a não podermos reagir, a rir junto, a chorar junto, a sentir nervoso junto, a qualquer coisa junto. Então, a gente não precisa ter essa apreensão que geralmente o mercado profissional nos coloca de não sentir, né? De pasteurizar as emoções. Então, quando a gente for ter as primeiras conversas e as interações com as turmas de encarcerados, a gente pode, inclusive, começar por isso, que os livros também despertam muito as nossas emoções. Que, tanto da parte deles quanto da nossa, se der vontade de chorar, que a gente chore juntos. Se eles não quiserem chorar, mas se a gente quiser, a gente vai chorar. Se quiser rir, enfim, se quiser, tudo é possível, é permitido. E ainda assim, a gente estaremos em grupos de mais de 4 ou 5 pessoas em cada turma. E, obviamente, se alguém sentir algo que não consiga progredir, seguir, a gente já tem pessoas que estão nos amparando do lado ali, e alguém sempre pode segurar um prato e tal. Então,
os grupos são montados também para que a gente consiga se apoiar, como ela falou. Eu não sei na teoria como é que é essa prática do apoio no CNV, mas a gente tem essas turmas complementares. Isso é ótimo. Em primeiro lugar, essa ideia de ter essa introdução para eles, que o que a gente faz quando dá vontade de chorar? Chora, né? Assim, de ter um pouco dessa introdução de que tudo bem acontecer isso, que os livros despertam as emoções, né? Reflexões, e lembram de histórias, e leva a gente para outros lugares. Então, essa introdução que você está falando, eu acho uma excelente abertura, assim, para se ter, dos dois lados, porque isso que é essencial, né? Isso que a Gabi falou. Bom, o que acontece daqui e o que acontece de lá? E, na verdade, é um grande grupo que vai se formar, né? Esse meio que daqui e de lá a gente está falando, porque a gente está aqui com o nosso grupo e aqui lá é outro grupo, mas vai ser um grupo só de pessoas que estão juntas, né? Isso que o Hugo falou, que não tem essa capa do profissional, ou de ter alguma obrigação, de ter algum peso nisso, de não poder fazer alguma coisa. Não tem. Então, é para as pessoas mesmo se conectarem, né? Para o que tem de humano ali em cada um, conversar com o que tem de humano no outro. Porque vai ter muita identificação, que você se identifica com uma pessoa que pode ter uma história completamente diferente da sua, mas você se identifica com coisas ali. Isso é compaixão, né? Não é só uma empatia que você entende, porque não tem muito isso de a gente se colocar no lugar do outro, porque, na minha humilde opinião, dentro da minha teoria, dentro meu respaldo teórico aí profissional, isso não existe. O que existe é a gente se conectar ali com emoções que a gente conhece. Mesmo que a história seja diferente, mesmo que o lugar seja completamente outro, mas a gente consegue entender aquela pessoa, a gente consegue ter essa compreensão, mesmo não concordando, mesmo, enfim, independente de qualquer coisa. Essa é a diferença do meu trabalho para o trabalho de vocês como voluntário. Eu tenho uma obrigação profissional, eu tenho um lugar diferente. Eu não vou chorar junto com meu paciente, não é essa a ideia do trabalho. Então, eu acho que vocês têm isso muito a favor, assim, de vocês vivenciarem essa experiência juntos, né? De ir muito mais para esse lugar da troca do que, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa aqui que eu não vou saber. Não, a gente está vendo isso juntos e é para ter esse espaço. Acho que a Luciana... Olá. Eu tenho a Lu, tem a Ju aqui no chat, e tem o João, que eu sempre falo e repito que o João é um dos nossos principais responsáveis aí pelo trabalho acontecer lá nos Presídios do Espírito Santo. E o João tem experiência e bastante contato já com os encarcerados, e ele fala aqui do que você comentou, né? Que quanto mais humanos nos mostrarmos com eles, mais fácil e melhor será a nossa conexão. Então, a gente pode, assim, tirar qualquer formalismo ou qualquer formato que a gente imagine que tem que seguir um roteiro pré-determinado de comportamento ou de andamento. Não tem isso. Acho que a gente pode ter ali uma troca muito humana, um papo leve, descontraído, óbvio, pensando em como usar os contextos literários, as histórias para libertar a mente, para estimular a criatividade, enfim, para fazer refletir. E aí o João coloca isso. E aí eu vou só colocar aqui o ponto da Ju, que acho que é difícil essa aqui, hein, Ju? Se tiver algum climão, um conflito, até que ponto a gente deve tentar contornar? Tem algum limite? Ou será que a gente não tem essa liberdade ou conhecimento suficiente? E aí, torta de climão, o que faz? Climão geral? Imagina, imagina uma situação que gere algum tipo de constrangimento. Como reagir? Reagindo? É uma resposta. É que eu acho que, a mim, pelo menos, sou um pouco genérica de pensar algum conflito que possa surgir. Não sei se a gente consegue pensar em... Cadê a Ju? Numa situação específica, né? Acho que a Ju mandou aqui. Oi. O que eu acho é assim, é meio que... É porque eu fico com medo, Ju? assim, que as nossas linguagens, talvez, e eu entendo isso do João, e eu acho que foi uma ótima dica, né, da gente tentar
se aproximar ao máximo, mas eventualmente, né, se algo sai um pouco do nosso controle ali, de mediadores do encontro, seja de algum conflito entre eles ou alguma troca assim até entre a gente alguma fala que não seja bem compreendida, assim, até que ponto que a gente tem que levar, né, encerrar ou levar isso lá para dentro, reportar, ou se a gente mesmo pode tentar endereçar aquilo, falar sobre aquilo no momento. Eu fico com um pouco de assim, sem saber até que ponto que eu, sabe, tentar dar uma de psicóloga lá na hora, coisa que eu não tenho informação. Ô, Ju, eu vou até pular na frente da Ló para responder. É assim, a gente também tem que tentar, a gente tem que desmistificar um pouco o ambiente que a gente vai estar. Então, a gente tem ali indivíduos, como todos aqui, mas que passaram por alguma experiência que, de certa forma, invadiu um protocolo ético ou, enfim, uma lei, alguma coisa nesse sentido, e que pode ter sido uma experiência única, uma experiência recorrente, mas, queira ou não, eles são indivíduos e eles refletem e têm as suas vivências. Então, assim, se a gente tiver algum momento de dificuldade, a gente, sem dúvida, pode reagir, tentar contornar e manter o papo sobre esse momento até aberto com eles. Eu não acho, e até pela experiência um pouco que eu bati papo com a Cindy, com o Emerson, com o Bruno Capão, que é um outro cara também próximo a nós, eu não acho que a gente vai ser colocado em momentos, óbvio que vão ter momentos que a gente vai ter que reagir enfim, contra-argumentar, explicar, mas eu não acho que a gente vai ser colocado meio contra a parede ou vão ter momentos tão de indisposição assim. Então, eu acho que são situações que vão ser muito no momento, que a gente vai ter que sentir e devolver ali. E, de novo, a gente não vai estar sozinho, né? A gente vai estar em 5, 6, e aí, se um sente que pode puxar mais e ajudar, puxa uma palavra, e outro puxa de um lado. Então, a gente vai se ajudando a construir isso. Então, assim, é muito ruim responder a sua pergunta falando assim, acho que não vai acontecer, porque pode acontecer, mas é muito imprevisível, né? E tanto o que e como vai acontecer. Então, eu acho que a gente vai ter que meio que sentir na pele, e acho que é aí que nascem as grandes experiências e os grandes aprendizados que a gente vai viver nessa experiência. E acho que aí, desculpa, não sei se a Lu quer complementar, mas também depois a Lu tinha levantado a mão. Lu. O que eu ia dizer para a Júlia, em primeiro lugar, é que você poderia responder essa pergunta melhor, porque eu acho que isso também se encaixa muito no acordo que vocês vão fazer entre vocês e na proposta que o Hugo tem aí para o projeto, e que vocês, como grupo, têm em comum também. O que eu diria sobre isso é que, assim, eu sempre vou pelo lado de prezar pela honestidade, né? De você poder falar o que está acontecendo, de você poder falar que você talvez não saiba de alguma coisa, talvez não saiba lidar com alguma coisa. Olha, isso está sendo difícil para mim. Como que eu posso fazer isso, né? De você abrir também para que a pessoa possa falar como que você pode, o que ela espera de você, como que você pode ajudar naquilo, ou como você pode lidar com essa situação, não para resolver o conflito, mas para se colocar nessa situação de conflito, né? Não assim, nossa, como é que eu posso resolver isso? Como é que a gente vai mediar isso de uma forma que, não, aconteceu alguma saia justa, né? Alguma situação desconfortável ali, eu acho que se chega nesse ponto de você falar, putz, eu não sei o que fazer com isso, porque tem esse ponto, né? Não sei o que fazer com isso, não sei para onde ir agora. Talvez seja o caso de falar, olha, não sei o que fazer com isso, não sei para onde ir agora. Então, Entendi. é simples, mas acho que é muito precioso a gente ter essa possibilidade, você saber que você tem esse lugar para ir, qualquer coisa, que você tem um grupo ali, que você pode falar isso, né? Que ninguém vai falar, nossa, você não sabe o que fazer. Não, pô, não existe essa cobrança, né? Beleza, obrigada. Olá. Oi. Tinha prometido aqui para o pessoal que a gente seria super breve e teria 45 minutos.
Então, contando com a tolerância, nós temos 1 minuto para encerrar. Então, basicamente, eu sei que não é da sua linha, mas é quase um corte lacaniano, né? Que é isso que a gente vai deixar todas as perguntas pipocando na cabeça das pessoas, o que eu não acho ruim, até pelo tema da psicologia. Eu acho que as perguntas que você fez durante, enfim, de pensar as nossas motivações, as nossas pulsões, por que a gente está aqui, porque a gente vai, eu acho que talvez o que seja mais rico desse encontro sejam justamente essas perguntas na nossa cabeça e a gente refletir disso por um tempo. Mas antes do nosso corte lacaniano, eu queria saber se você tem algo que você ainda gostaria de dizer, enfim, uma mensagem final, algo assim. Palavras finais, tocantes. Eu acho que isso que você falou é a nossa ideia aqui, a nossa proposta, porque a psicologia traz esse lugar para você pensar em si, né, de uma forma subjetiva, por isso que é isso que você falou, pensar nas motivações, nas intenções, nos desejos aí que estão por trás ou pelos lados, pela frente, tudo isso que traz vocês aqui onde estão e para onde vão. Acho que é esse lugar que a gente quer que seja, que tenha algum tipo de reflexão. Então, eu acho que também é super válido deixar perguntas e não respostas. E eu quero também me colocar super à disposição, assim, se vocês acharem que é legal, daqui a um tempo a gente fazer um outro papo como esse, para ver como que tá indo, se tem angústias aí a serem acolhidas, se tem ansiedades acontecendo, se tem expectativas, se tem frustrações, o que vocês quiserem, eu estou super à disposição, super disposta a participar também aqui com vocês dessa jornada e dessa experiência, que vai ser muito rica, vai ser muito, muito legal, tenho certeza. Ló, super, super obrigado pelas palavras, pelo papo. Todo mundo que quiser bater mais papo com a Loren, me fala, que eu mando o celular dela, mesmo sem ela permitir, mas ela já permitiu. Temos Instagram, enfim, eu acho que papos como esse durante o projeto serão super interessantes e importantes para a gente, então ficaremos felizes todos se você puder, mais uma vez, em algum momento, ter mais uma troca dessa aí nos próximos meses. Ótimo. Muito obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Nos falamos em breve. Gente, Obrigada. eu quero só encerrar com uma coisa muito breve, porque estamos falando de literatura, certo? Então, acho que a gente deve começar a ter momentos literários aqui também. E aí, para os nossos encontros diários, eu separei ou uma frase, ou uma crônica, tal. E eu queria ler, olha, são 2 páginas, tá? E eu sou péssimo intérprete, mas mesmo assim eu vou ler, tentando aqui fazer do jeito certo. Mas eu vou ler aqui uma crônica da Cecília Meirelles, que chama Liberdade. Tá bom? Então vamos lá. Deve existir nos homens um sentimento profundo que corresponde a essa palavra, liberdade. Pois sobre ela tem escrito poemas e hinos. A ela se tem levantado estátuas e monumentos. Por ela se tem até morrido com alegria e felicidade. Diz-se que o homem nasceu livre, que a liberdade de um acaba onde começa a liberdade de outro, que onde não há liberdade não há pátria, que a morte é preferível à falta de liberdade, que renunciar à liberdade é renunciar à própria condição humana, que a liberdade é o maior bem do mundo, que a liberdade é o oposto à fatalidade e à escravidão. Nossos bisavós gritavam: liberdade, igualdade e fraternidade. Nossos avós cantaram: ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Nossos pais pediam: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. E nós recordamos todos os dias que o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria, em certo instante. Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há muito tempo, com disposições de cantá-la, amá-la, combater e certamente morrer por ela. Ser livre, como diria o famoso conselheiro, é não ser escravo, é agir segundo a nossa cabeça e o nosso coração, mesmo tendo de partir esse coração e essa cabeça para encontrar um caminho.
Enfim, ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de autômato e de teleguiado, é proclamar o triunfo luminoso do espírito. Suponho que seja isso. Ser livre é ir mais além, é buscar outro espaço, outras dimensões, é ampliar a órbita da vida, é não estar acorrentado, é não viver obrigatoriamente entre quatro paredes. Por isso, os meninos atiram pedras e soltam papagaios. A pedra inocentemente vai até onde o sonho da criança deseja ir. Às vezes, é certo, quebra alguma coisa no seu percurso. Os papagaios vão pelos ares até onde os meninos de outrora, muito de outrora, não acreditava que se pudesse chegar tão simplesmente com um fio de linha e um pouco de vento. Acontece, porém, que um menino, para empinar um papagaio, esqueceu-se da fatalidade dos fios elétricos e perdeu a vida. E os loucos que sonharam sair de seus pavilhões, usando a fórmula do incêndio para chegarem à liberdade, morreram queimados, com o mapa da liberdade nas mãos. São essas coisas tristes que contornam sombriamente aquele sentimento luminoso da liberdade. Para alcançá-la, estamos todos os dias expostos à morte, e os tímidos preferem ficar onde estão. Preferem mesmo prender melhor suas correntes e não pensar em assunto tão ingrato. Mas os sonhadores vão para frente, soltando seus papagaios, morrendo nos seus incêndios, como as crianças e os loucos. E cantando aqueles hinos que falam de asas, de raios fúlgidos, linguagem de seus antepassados, estranha linguagem humana, nesses andaimes dos construtores de Babel. Então, esta é Cecília, que com essa parte final fala dos sonhadores e muito da linguagem humana, e eu acho que isso daqui resume um pouco dos sentimentos de liberdade e exemplos de liberdade que a gente tem por aí, e que a gente vai se deparar com um exemplo claro de falta de liberdade, e a gente vai levar um exemplo claro de liberdade, que é a literatura para essas pessoas. Então, muito obrigado por estarem aqui. Posso só... Obrigado, Ló. Vai lá. Só para completar em cima de liberdade, lembrando que liberdade sem apoio é abandono. Então, acho que o que a gente vai trazer um pouco é isso. É trazer liberdade com um pouco de apoio para que essas pessoas possam reconstruir, né? Acho que é isso aí. Muito bom. Lindo. Adorei. Como sempre. Gente, muitíssimo obrigado. Este foi o nosso papo número 1 com a Loren. Até amanhã. Boa noite. Bom descanso. Reflitam. Beijos.